Olá, amigos. Quero agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo nesse momento. É um privilégio ter vocês aqui conosco, assim como é um privilégio grande ter aqui hoje nosso amigo, nosso irmão, mais uma vez aqui na igreja de Cidreira, pastor Lúcio Mauro Paz Chaves. Bem-vindo, pastor. Amém. Prazer estar contigo, Fábio. Prazer estar aqui nessa casa. É a primeira vez que eu estou nesse lugar bonito que vocês estão vendo aí, esse templo. Nessa localização aqui. Já vim algumas vezes nessa igreja aqui ministrar e foram momentos lindos que nós tivemos aqui. Esse povo é um povo muito receptivo, um povo muito alegre, muito feliz. Eu me sinto muito em casa quando estou aqui no meio dos irmãos. É uma grande alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, onde a gente está trazendo pela primeira vez aqui a peça sobre a vida de Pedro. Já o senhor veio aqui outras vezes com outros personagens, mas antes da gente falar um pouquinho assim sobre o seu ministério atual, né? Eu queria que o senhor, para quem não lhe conhece, né? Eu acho que talvez pode ter alguma pessoa que não lhe conhece, mas vai acabar lhe conhecendo através desse vídeo, pudesse passar assim um resumo assim de como iniciou o ministério Arte para o Reino, como é que se procedeu, foi há bastante tempo, foi sozinho. E até mais ou menos hoje, os dias de hoje, depois a gente fala especificamente das peças. Amém. O Ministério Arte para o Reino ele começou 17 anos atrás, numa apresentação na primeira igreja batista da cidade de Guaíba, onde a igreja até a qual nós congregamos então. E ali nós fizemos o primeiro monólogo, que é o que eu faço até os dias de hoje, as testemunhas, onde a gente faz vários personagens, né? E ali, naquela noite, Deus falou muito forte conosco a respeito de não ficarmos restritos a um lugar, a uma denominação, enfim, mas que nós tínhamos um chamado para fora. Literalmente, né, a palavra eclésia, a igreja, ela tem esse sentido, né, os chamados para fora. Então nós entendemos que nós tínhamos que servir o corpo dessa forma. E Deus começou a dar textos, dar peças, enfim. Na verdade, não é nada nosso, né? O que eu faço é extrair da Bíblia, da palavra, as histórias que estão ali, praticamente prontas, e tornar elas de uma forma contemporânea, visível ao público e entendível a todos, assim. Então é isso que a gente tem feito. Já faz um bom tempo, nós temos ministrado peças evangelísticas, peças para jovens, peças para crianças e para casais. Nos últimos anos a gente tem trabalhado muito com casais, ministrado em encontros de casais, em jantares de casais, e tem sido muito edificante assim os lugares que nós temos passado. O bom de tudo é que não fica numa única passada, a gente sempre acaba retornando a esses lugares e levando algum trabalho que ainda não foi ministrado. Bem resumidamente, é isso, né, a nossa caminhada. O tempo que eu conto, né, 17 anos, é a idade da minha filha, a Bruna, mais nova. Porque quando a Bruna nasceu, no ano que ela nasceu, foi o ano dessa apresentação na primeira igreja batista de Guaíba. E a partir dali nós nunca mais paramos. O nome da peça é sugestiva, né? Jonas Brother. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Jonas. O Jonas, tá. Jonas é interessante. O Jonas surgiu de uma necessidade. Nós estávamos... tinha um pastor em determinada região, ali próximo da minha cidade, que a localização que ele estava vivendo ali estava passando por um período muito parecido com Nínive, um período de grande idolatria na cidade, na região, e também, enfim, inúmeros problemas de ordem espiritual. E é interessante isso, quando um homem de Deus consegue detectar sobre o que paira sobre uma cidade, o que paira sobre uma localização. E ele queria fazer alguns atos proféticos, algumas coisas nesse sentido, e veio falar comigo e me pediu então que eu fizesse algo em cima da história de Jonas, porque ele via aquela localização como Nínive. E ele queria fazer todas as escolas do bairro, ele tinha abertura para isso na Secretaria de Educação ali, e também no meio da cultura do município, e ele queria que nós fizéssemos isso nas escolas municipais.
E foi interessante. Então, em torno de uma semana, como eu iria falar com jovens e crianças, ele teria que ter uma linguagem mais própria e próxima desse público. Então, a ideia foi fazer o Jonas meio que um surfista, alguma coisa meio que da praia, da onda, né? Do reggae. Do reggae. Eu tento cantar Tem um reggaezinho no teatro. Eu tento cantar um reggae na peça, né? Música não é muito meu chamado, né? Ainda a gente faz ali uma puxadinha para um reggae. E aí ele falando de Nínive e falando sobre isso, sobre a justiça sobre uma nação, sobre um povo, né? E é interessante que nós fizemos todas as escolas do município, foi muito cansativo para mim, porque eu fiz o turno da manhã, tarde e noite, em praticamente 4 dias. E foram várias escolas, não foi apenas uma. E nós saímos de uma e íamos para outra, e foi algo muito intenso. Isso acabou numa sexta-noite, se eu não me engano, em um palco armado no meio de uma praça, onde ele conseguiu reunir várias denominações ali, fazer um ato profético, realmente quebrando maldições sobre aquele lugar. E foi tremendo o que aconteceu ali. E aí o Jonas surgiu disso. Geralmente eu não consigo acabar e encerrar com uma peça. Eu quero dar continuidade a ela, né? Então, de acordo com as oportunidades que vão surgindo, eu vou encaixando elas conforme as necessidades, né? Então, é isso que eu tenho feito. O Jonas já faz alguns anos já, Jonas Brother, né? Irmão Jonas, alguns anos que nós estamos trabalhando com essa peça. Bom, o senhor falou do início, comentamos sobre o Jonas, né? As testemunhas, sua primeira peça, mas eu queria falar para o senhor assim, atualmente, nos dias atuais, assim, aonde o senhor tem ministrado, a sua peça mais recente é a Pedro Pedrada, né, que o senhor vai estar apresentando hoje. Exato. Aqui, mas eu queria que o senhor falasse assim, atualmente, assim, se realmente é essa que o senhor tem mais ministrado, ou se o senhor quiser falar sobre ela alguma coisa também, e aproveitar também para falar assim os lugares onde o senhor tem ido, né, ministrar. Sim. Eu acompanho o seu trabalho, o senhor tem ido para fora do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor comentasse sobre essa experiência, esse momento de uma nova peça, os locais onde o senhor tem ministrado. Amém. Fala para a gente. As peças, geralmente, eu não costumo fazer nada por encomenda. Ou seja, isso acontece muito, né? Alguns líderes, alguns pastores me ligam e dizem, nós vamos ter um evento e o nome do evento é esse e nós queríamos ministrar algo em cima disso. E eu procuro, então, adaptar as coisas que Deus já me deu para levar, enfim, e que se adapte a essa realidade, mas eu não funciono sob pressão, as coisas não são assim. Então, eu não costumo fazer também as coisas por uma demanda, ou seja, muito pelo contrário. As peças que Deus tem me dado são peças que foram sendo construídas no decorrer de uma caminhada. O projeto de Pedro ficou na gaveta um bom tempo. Eram ideias. E aí as ideias a gente começou a colocar em prática e na oportunidade certa, no momento certo, que foi esse ano, no mês de fevereiro, nós então optamos em começar a trabalhar com ela. E a primeira, sempre é assim para mim, a primeira ministração ela nunca fica boa. Por mais que as pessoas cheguem e até mesmo emocionadas e tocadas, né? Porque não depende de mim, aí é uma outra questão que acontece nesse decorrer, naquele momento, a ação do Espírito Santo através de sua vida, você é canal de bênção, isso é para você, enfim, para mim, para nós que lidamos com louvor, com adoração, nós sabemos que nós precisamos ser canal e nossa vida precisa estar no altar, nós devemos, né, estar em busca dessa santidade. Então essa ação ela vai ocorrer, mas tem um lado seu humano que ele é muito exigente e muito técnico, ele gosta de uma perfeição. E eu sou muito assim, eu gosto de me ver nas primeiras vezes e de me autoanalisar, e sou muito crítico comigo mesmo. Então as primeiras não ficaram boas, e a partir da quarta, quinta, eu comecei a perceber que as coisas começaram a ficar de acordo. Onde é que foi a estreia do Pedro Pedrada? Foi num retiro de jovens, numa igreja, de repente algum irmão vai ver isso, né? No retiro de jovens da igreja
a Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Guaíba. Né? Os irmãos me convidaram, mas eu até disse para o líder lá, o William, ele ficou bem a par disso, que seria a nossa primeira ministração. A princípio todos gostaram, foi muito bom, mas é realmente isso, aquela minha cobrança no final, né? E aí a minha filha também, ela está fazendo teatro, oficinas de teatro, ela até agora, nesse exato momento, ao vivo, né, ela deve estar no curso de teatro na cidade de Guaíba. Todo ano tem uma turma lá, é muito bom o trabalho que eles estão fazendo, através da Secretaria de Cultura, enfim. Então, ela é muito exigente, ela olha, pai, não ficou bom. E ela começa a enumerar algumas coisas que poderiam melhorar. A Vivi também faz isso comigo. Isso é muito bom. A gente vai aperfeiçoando a história e o personagem. Então é isso, né? Então eu procuro colocar as peças de acordo com aquela necessidade. Adapta, de repente, um texto, uma frase ou outra, para que ela possa entrar dentro daquele contexto, né? Mas a peça que eu mais gosto de fazer é As Testemunhas, porque é uma peça que sempre fala comigo, e eu acho que isso é muito bom. Enquanto algo, né, é que nem um ministro de louvor, né? Você não pode simplesmente tocar uma música por tocar e essa música não mexer com você, não mexer com as suas estruturas, ela não falar com você, não ministrar na sua vida. Eu faço As Testemunhas e ela está sempre ministrando na minha vida, ela está sempre falando comigo. Então, ela está sempre me levando a uma realidade, a um entendimento de quem eu sou e o que Jesus fez por mim, né? Agora vem aquele cartoon, tá? O senhor costuma lançar textos e compartilhar conteúdos que nos levam à reflexão. Um dos assuntos que o senhor compartilhou agora há poucos dias foi esse. Né? O pessoal está podendo acompanhar ali. É uma figura de um sacerdote, creio eu, né? Um apóstolo ali, um pastor. E ele está falando com uma pessoa, bem-vindo ao sistema religioso, você não vai precisar disso, está arrancando o cérebro dele. É bastante pertinente a imagem forte, esse assunto. E eu queria que o senhor comentasse, porque o que acontece, o que a gente vê é que a igreja, nesse momento, ela passa por um momento delicado, né? Até mesmo de interação, de propagação do evangelho. A gente que acompanha aí na TV, no rádio, na internet, mais especificamente, a gente vê que a igreja ela passa por um momento difícil até, digamos, muito embora toda a liberdade de culto, de expressão, mas a gente vê que tem algumas distorções, né? Exato. E eu queria que o senhor compartilhou esse cartoon aí, né? Que o senhor falasse a respeito disso aí, sobre aquele comentário ali, falasse de uma maneira aí. Bem-vindo ao sistema religioso, você não vai precisar disso. E a imagem é isso, é uma pessoa retirando o cérebro da outra. É a minha forma de pensar. Ao longo dos anos a gente tem andado tanto por aí e eu tenho visto essa diferenciação em denominações, e tenho visto o agir de Deus. Tenho visto as igrejas que estão biblicamente centradas na palavra, igrejas que estão centradas na palavra, mas também estão aderindo a sistemas de crescimento, a metodologias de crescimento. Particularmente, eu não me adapto a isso, não me adapto a uma metodologia de crescimento, não me adapto a um sistema pronto, engessado. Eles funcionam e têm dado grande resultado pelo Brasil afora e pelo mundo. Mas, quando eu falo desse sistema bem-vindo, e você não precisa de cérebro, eu falo da questão mais voltada a lideranças. A lideranças que, de alguma forma, centralizam tudo em si e no seu ministério e trabalham de uma forma aonde as pessoas precisam estar ali naquele lugar e vivendo para aquele lugar e praticamente se dispondo de tempo e também de recursos
eu falo de dinheiro, enfim, para poder auxiliar aquele ministério, para que aquele ministério venha bombar e venha estar na mídia e, enfim, nas televisões, em canais pagos e coisas desse sentido. Eu fico muito preocupado com essa massificação que está acontecendo nesse momento, onde muitas pessoas estão indo a lugares atrás de bênçãos, atrás de prosperidade. Eu não consigo ver a imagem na televisão de um dito homem de Deus falando sobre Deus, e atrás, numa tela, está passando uma Mercedes, um carro importado, ou um jatinho, ou alguém colocando um Rolex de ouro. Eu não consigo, eu não entendo esse evangelho. Ele para mim, ele está muito distante, ele está muito longe de uma realidade. Aí, no entanto, essas pessoas vêm a esse lugar, e é isso que eu volto a falar, Fábio, onde se prega um evangelho apenas horizontal, olhando para a linha do horizonte. Hoje pela manhã estava saindo aqui, e nós estávamos de carro indo naquela rua, saindo, e olhei para o mar, e eu vi aquela linha do mar, a linha do horizonte, né? A linha que coloca os nossos limites, né? Nos faz pensar sobre isso, em limites. E esse evangelho é um evangelho realmente, ele é limitado, ou seja, na horizontal, onde se fala de bênçãos, se fala de prosperidade, se fala de você alcançar algo, mas aqui nessa terra. A nossa conexão com os céus, ela acaba ficando em segundo plano. Eu preciso entrar em lugares, eu sinto a necessidade disso, de entrar em lugares, em nossos redutos evangélicos, nas nossas concentrações de pessoas, e ouvir falar sobre a Nova Jerusalém, ouvir falar que um dia o céu se abrirá e o Filho do Homem virá para buscar a sua noiva adornada, a sua noiva pura, sem mácula, né? E eu preciso ouvir falar sobre essas coisas. Jesus Cristo virá. Então eu sou dessa geração que ouviu muito sobre isso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E nos últimos dias, né, eu ouço, ele tem carro para te dar, ele tem casa para te dar, ele quer te abençoar. Então, literalmente, é como se estivessem arrancando o cérebro das pessoas e colocando ali dentro apenas aquilo que é aprazível ao homem, ou seja, quem não quer bens materiais, quem não quer conquistar algo nessa terra? É interessante, né? A palavra ela fala, né, que nós deveríamos pegar a nossa cruz e ir após Ele. O chamado de Cristo é: vinde a mim. Então nós chegamos a Ele, nos achegamos a Ele. Aí, andando com Ele, ele diz: vinde após mim, ou seja, eu vou na frente, agora você vem atrás, ou seja, eu sou o mestre, olhem para mim, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu sou, aquilo que eu estou falando, e sigam o meu exemplo. E nós vamos atrás, né? Ide após ele vai à frente, nós vamos seguindo. E aí chega um momento que ele vê e olha e observa que nós estamos em condições de ir. Aí ele diz: ide e pregai. Ou seja, é um momento então que nós temos que ser verdadeiros cristãos. Mas primeiro eu devo buscar o reino e a justiça, e tudo me será acrescentado. Ainda sobre as redes sociais, pastor, existe limite para o humor cristão? Existe um limite até onde ele pode brincar com o assunto? E como é que o senhor vê essa exposição dos cristãos, então, nessa área, nesse movimento que tem crescido, que é do humor cristão? Eu creio que tem que no nosso contexto existe um limite. Existe um limite. Nós falamos de reino, e muita gente fala de reino de Deus e não tem entendimento do que é reino de Deus. É uma palavra hoje que está muito na boca do povo. A palavra de Deus, ela nos coloca princípios de moral, nos coloca, na verdade, é aí que está a grande coisa. A gente vive numa sociedade que perdeu moralidade, que perdeu senso comum de muita coisa, que perdeu o sentido de bem e mal.
e que vive com a violência à flor da pele. Então, nós temos algo que nos guia, um manual, um livro-guia, que nos guia e que nos conduz e nos coloca limites. A lei era para isso. A lei colocava limites no ser humano. A lei ela colocava questões de ordem organizacional, de governo, colocava limites para o pai, para a esposa, para os filhos. Se nós nos apegarmos a ler as Escrituras, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos ver isso. Nós vamos ver lei sobre o povo que, nada mais, nada menos, colocava o povo dentro de um limite, até mesmo para viver também dentro de um limite moral. Leis de higiene, enfim, tantas leis. E o que eu me fico um pouco preocupado é, nos dias de hoje, nós queremos nos tornar tão contemporâneos, que nós podemos colocar no meio, tirar alguns bancos da igreja e colocar no meio ali uma arena de UFC, né? E a gente promover algo, chamar jovens, e esses jovens, enfim, ficarem envolvidos com isso. E depois falarmos sobre Jesus. E a pessoa que está com o olho totalmente arrebentado, com a boca inchada, parecendo um Rocky Balboa no final de um filme, né? Fazer uma oração final. Eu acho um tanto que estranho essas coisas. Não, o pastor é artista, tá falando, ele faz teatro e está falando dessas coisas. Não, mas calma aí, é diferente. É bem diferente. O que nós fazemos, a palavra fala sobre isso, ela fala sobre os artistas, fala sobre os artifícios e fala sobre e nos dá respaldo para isso, né? Para transformar algo que não tem valor em bênção. Por que eu falo sobre isso? Eu vou chegar na tua resposta. Porque quando Bezalel e Aholiabe, eles eram os artistas que estavam responsáveis para a construção do tabernáculo, a tenda itinerante de Moisés. E Bezalel e Aholiabe, diz o texto em Êxodo, capítulo, se eu não me engano, capítulo 35, Bezalel e Aholiabe, eles eram responsáveis para transformar todo tipo de matéria que era dada a eles em arte. E arte para quê? Para louvor e adoração ao Senhor. Então todo o ouro, toda a prata que foi depositado ali aos pés de Moisés foi repassado a eles para que eles derretessem e eles construíssem utensílios, bacias, mesas e a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava ali através do véu, atrás do véu, no Santo dos Santos. Então aquele lugar todo era um lugar construído por artistas, mas que tinha todo um significado na sua simbologia. Eu não me vejo diferente de Bezalel e Aholiabe, de pegar muitas coisas que são deturpadas, transformar em arte e transformar em bênção na vida de pessoas. Aí é que está, as coisas precisam acabar em bênção. Então, se a gente vai ouvir stand-up gospel, a gente muitas vezes acaba ouvindo, e é legal, a gente dá risada muitas vezes, tem muitas coisas na internet, no YouTube, né? Eu também, não estou dizendo que eu não vejo, eu assisto e dou algumas risadas, mas o que eu percebo assim, é que na maioria das vezes nós estamos tirando sarro da gente mesmo, né? A gente está menosprezando, né, o linguajar crentesco, a gente está menosprezando a irmãzinha do coque, a gente está menosprezando, tratando de uma maneira, eu digo que até pejorativa, não sei, determinadas coisas que acontecem no nosso contexto. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa casa, esse é o nosso lugar, esse é o lugar onde nós deveríamos ter prazer em estar, enfim, e realmente se salientar e se sobressair daqui, desse lugar, uma cultura estabelecida, uma cultura do reino, né, que existe, e a gente precisa, eu falo muito sobre isso em alguns lugares, eu sou convidado para ministrar apenas um seminário de 2 dias, que a gente fala sobre cultura do reino, e a gente fala sobre as coisas que são eternas e que precisam ser valorizadas. E eu acho um tanto que estranho isso, Fábio, da gente começar a rir da gente mesmo, sabe? Isso me lembra um filme, não sei porquê, me passou isso na cabeça agora.
A primeira versão do Ed Murphy, do Professor Aloprado, né? Que ele já tinha tomado a poção, ele estava magrinho, e ele estava com uma mulher muito bonita ao lado dele, num bar, e tinha um comediante, né, que começou a fazer piada sobre negros. E todos, a plateia que estavam ali, começaram a rir, e estavam rindo deles mesmos. E aí até que ele sobe lá em cima e começa a fazer piada com o comediante, porque ele tinha um cabelo estranho, uma boca estranha, caricato, e começa a mexer com ele. E aí ele fica bravo, ele fica furioso. Quando ele mexia com as pessoas, tranquilo. Agora, quando mexeu com ele ficou furioso. Então, é mais ou menos por aí. Eu não estou dizendo que nós devemos ficar furiosos, né? Não é isso. Eu estou falando que é interessante aonde a gente ouve falar dos nossos costumes, da nossa vida, e muitas vezes nós achamos engraçado, eu não sei. Eu acho que é válido, mas é válido no sentido de edificação. Eu nunca fiz stand-up gospel, eu penso em fazer, mas eu penso, e é muito difícil, porque eu queria fazer algo que fosse edificante. É interessante as pessoas rirem e ainda saírem edificadas. Tem algum assim que o senhor vê, assim, que o senhor acompanha, que é uma pessoa? Não. Se identifica, assim? Não? Não, é difícil, porque todos vão cair nessa questão, né, do brincar com a coisa. Vamos fazer um ping-pong agora com o pastor Lúcio Mauro. Perguntas agora pessoais até, né? Até pode dar uma reflexionada, tá, pastor? Mas rapidinho, sem aprofundar. Vamos deixar as pessoas curiosas, tá, para depois, na sequência, elas lhe procurar, tá, e querer saber mais. Tá, beleza? Bom. Mas isso aqui vai ser bom, vai ser bênção no seu ministério. Tenho certeza. Amém. Por exemplo, vamos lá? Vamos lá. Comida. Panqueca. Uma fruta. Banana. Um doce. Rapadura. De Santo Antônio. De Santo Antônio da Patrulha. Um filme. Eu gosto de Forrest Gump, o contador de histórias. Tem tudo a ver, né? Uma música. Gosto muito de ouvir Hillsongs. Um lugar. A minha cidade, Guaíba. Um dia para ser esquecido. Um breve período de tempo, na minha saída da adolescência até o início da minha juventude, o qual eu me afastei dos caminhos do Senhor. Esses dias são dias que eu procuro não lembrar. Inesquecível. Qual o dia inesquecível? Não, o senhor lembra seguidamente dele? Que dia foi? Até então era o nascimento de minhas filhas, mas o nascimento da minha neta, a Sara, para mim foi algo impactante. Uma referência ministerial. O ministério que tem falado muito ao meu coração é do apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan, lá da cidade de Itajaí. Um livro. O Homem do Céu. Um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,16. Um personagem bíblico. Eu gosto muito de Pedro. Pedro, para mim, ele mostra a minha história, a sua história. Um sonho possível. Eu quero ir para o norte, nordeste. Eu quero ir em igrejas muito pobres, que não tenham condições de me dar oferta. Eu queria ter condições de ir lá e ofertar meu tempo e a arte que o Senhor tem me dado, e me doar um tempo naquela terra, indo nesses lugares, ministrando talvez até mesmo em praças, e nessas igrejas muito pequenas naquela região, e levando um pouco de arte, de cultura do reino para eles. Um defeito do Lúcio Mauro. Crises de criatividade. Eu queria ter mais. Que defeito. É defeito terrível. Porque eu queria fazer tanta coisa, eu queria escrever tanta coisa, e eu fico às vezes, sério, eu fico às vezes horas olhando para uma folha de papel e uma caneta na mão, e as coisas não surgem, né? Mas de repente eu estou dormindo e aí tem um sonho, alguma coisa, eu acordo e eu saio correndo, em 1 hora eu tenho 6, 7 páginas escritas. Uma qualidade. Eu tatuei na minha testa essa semana. Quem tem as minhas redes sociais vai ver lá, né? Eu sou um bom pai e sou um bom marido. O que te deixa triste? A injustiça social é injusto demais. Você vê pessoas saindo de um país, indo para outro, porque na sua terra há guerra e as pessoas estão morrendo,
E quando eu vejo essas cenas pela televisão, embarcações cheias de pessoas e barcos resgatando, e é injusto também alguns países que não querem aceitar essas pessoas. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, assim, porque nós estamos falando de seres humanos. O que te deixa feliz? A justiça. E a justiça é algo que no nosso país, eu não vou falar de política, não se preocupe com isso, mas a justiça é algo que no nosso país é algo que está muito difícil de discernir o que é justiça e o que não é, enfim, que caminho nós estamos tomando. Esse é um momento que nós estamos vivendo de grande confusão. Chegamos a um momento que não tem A nem B, não tem nem esquerda nem direita, não tem lado. É um momento em que todos estão se sentindo de alguma forma injustiçados. E a única forma de nós melhorarmos essa situação é com o nosso dedinho lá, votando na pessoa certa. Se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Eu acho que voltar não tem que mudar, não, porque de alguma forma todas essas coisas, até mesmo negativas que acontecem na nossa vida, elas acabam combinando para o bem. Então, acho que eu não mudaria, não. Já indo para o final, então, eu queria que o senhor falasse sobre igreja. É uma bênção, é a instituição que o Senhor Jesus Cristo deixou a nós todos. Há muitos movimentos hoje aí que querem acabar com a igreja. Interessante, cristãos que meio que desmerecem a institucionalização da igreja, né? E se fecham em pequenos grupos, e agora vamos voltar à igreja de Atos dos Apóstolos, à igreja apostólica e tal, e acabam até mesmo menosprezando essa questão toda estrutural. Isso é fundamental. As pessoas querem fugir de conflitos nos dias de hoje, e a igreja é um lugar onde vai haver conflitos, vai haver, porque as pessoas são diferentes, mas é que na diferença do Fábio eu sou aperfeiçoado. Na minha diferença, o Fábio é aperfeiçoado. E nós precisamos ser maduros o suficiente para entender isso, que Deus está proporcionando o aperfeiçoamento. Família. É tudo que a gente tem, né, Fábio? Tudo de mais especial. Eu tenho as minhas filhas, que são tementes ao Senhor, servem ao Senhor. Os meus genros. Eu tenho uma neta, a Sara, já fez 1 ano agora. E agora nós estamos esperando o Pedro Ariel. O Pedro é o menino que está vindo agora, né? Porque na minha existência como marido e pai só passaram mulheres, né? Então a minha esposa, minhas 3 filhas, aí veio a Sara, aí agora está vindo um menino. Como é que é essa expectativa? Como é que é isso, né? É bom demais. Eu gosto quando a casa está cheia, quando todos estão na minha mesa. Gosto de mesa. Mesa é um lugar de comunhão, de correção, de olhar olho no olho, de desligar o celular, colocar ele virado para baixo e de verbalizar, olhar olho no olho e de realmente ter intimidade. Jesus fazia isso, levava seguidamente seus discípulos à mesa. Vamos comer, né? Vamos ter comunhão. E é isso, família é isso, né? Nós estamos ali na comunhão. Eu gosto muito de quando podemos estar juntos. É meio difícil às vezes reunir o grupo todo, né? Mas quando a gente está junto é uma grande felicidade. Eu fico todo bobo assando uma carne, fazendo alguma coisa, né? Amém? Amém? Esse aqui foi o nosso amigo, irmão, pastor Lúcio Mauro Paz Chaves. Amém. Para quem quiser entrar em contato com o senhor, então, as redes sociais, seu telefone, vamos deixar registrado ali. Amém. Você pode me acessar no Facebook como o meu nome, através do meu nome completo, Lúcio Mauro Paz Chaves. Lúcio com acento no U. Lúcio Mauro Paz Chaves. Você me acha nas redes sociais. E você vai achar também um outro perfil, também com o mesmo nome, Lúcio Mauro Paz Chaves, que é uma página mais específica, mas aquela página mais para fotos, enfim, algumas coisas que eu coloco lá. Você pode também acessar um blog que a gente tem, www.arteparoreino.blogspot.com, www.arteparoreino.blogspot.com. E você pode ligar para nós através do 51 99505 2856.
519-9505-2856. Esse também é o WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo por aí. Amém? Obrigado por todos vocês que participaram, por todos vocês que assistiram, por vocês que não puderam estar ao vivo, mas vão assistir, porque isso vai ser publicado no Facebook. Compartilhe então esse vídeo e fica um abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado, pastor. Paz de Cristo. Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês. Ministério. Amém? Amém. Valeu.